A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém. Boa noite, igreja linda, a paz do Senhor Jesus. Muito feliz e alegre com mais essa oportunidade e com esta responsabilidade que temos de trazer a palavra, de ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no coração. E eu faço apelo para os irmãos que, se possível, vocês anotem, se possível, vocês marquem aí no celular, quem trouxe papel, caneta, porque a gente vai fazer bastante leitura, nós vamos caminhar um pouco pela palavra de Deus, pela Bíblia, e para que o tema daquilo que nós vamos tratar nessa noite, isso não se perca, tá bom? Então, em nome de Jesus, e o principal, a sua atenção, né? Procure estar atento, fique aí no seu assento, saia se realmente for necessário, se for preciso, para que você não perca aquilo que o Senhor estará tratando conosco nessa noite. Amém, meus lindos? Vamos lá, para a glória do Senhor. Abram aí as suas Bíblias, no livro de Romanos, capítulo 13, vamos ler os versículos 1 e 2, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, amém? Vamos lá. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Verso 2. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Amém? Não fecha a tua Bíblia não, agora você abre lá em 1 Samuel capítulo 15. Primeiro Samuel capítulo 15. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente com tudo o que tiverem. Nada poupes, matarás homens e mulheres, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército e o contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais de 10.000 de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus: retirai-vos depressa do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, porque tivestes misericórdia de todos os israelitas, quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros e tudo o que era bom. E eles não o quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo o que era inútil e desprezível. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda.
Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul, e disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si e voltou descendo para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: Bendito do Senhor sejas tu, já executei a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou: O que quer dizer este balido, este barulho de ovelhas que me chega aos ouvidos e o mugido de bois que ouço? Saul respondeu: Trouxeram dos amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. Porém, destruímos o resto totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espera, e te direi o que o Senhor me disse esta noite. Saul lhe respondeu: Fala. Então Samuel prosseguiu: Embora consideres a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E o Senhor te enviou nessa missão e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas. Luta contra eles até que sejam exterminados. Porque não obedeceste ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor. Então Saul respondeu a Samuel: Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Mas Samuel disse: Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então Saul disse: Ah, Samuel, pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Até aí. Amados, o tema hoje que a gente vai tratar está bastante claro, tal como esse copo com água aqui. Nós estamos falando nessa noite sobre autoridade e submissão. Um tema que, para nós da igreja brasileira, e não apenas no contexto de igreja, mas no nosso dia a dia, porque nós estamos aqui reunidos como família. Para estarmos aqui como família, nós precisamos estar debaixo da autoridade dos nossos pastores, da nossa liderança, das orientações que a igreja ela tem em todas as suas esferas, mas nós também estamos debaixo de autoridade lá fora, governamental, as autoridades civis, as constituídas, as delegadas, a autoridade de um professor, de um mestre dentro de uma sala de aula. Para aqueles que ainda trabalham, que ainda têm os seus chefes, que ainda têm ali os seus gestores, estamos debaixo da autoridade dos nossos gestores, dos nossos líderes, dos nossos chefes. E diariamente, costumeiramente, todos nós, em algum momento, talvez uns mais, outros menos, nós seremos confrontados, seremos tentados, e muito provavelmente nós cairemos neste mesmo pecado que Saul caiu, e ele tomou uma rasteira. Antes que isso aconteça, antes que isso sobreponha sobre cada um de nós, nós precisamos entender, primeiro, quem somos em Cristo,
o que o Senhor representa para cada um de nós, o que a palavra do Senhor, através de tudo aquilo que ela traz para nós, como saber, como vivência, tudo aquilo que a palavra de Deus ela traz para nós, como sabedoria, como conhecimento, o que isso tudo representa para mim e para você? O que isso representa para nós? Porque, repito, no nosso momento, no momento em que nós formos confrontados a nos rebelar, a fazer um motim, a se levantar contra a autoridade, seja ela quem for, seja ela quem for, nós como igreja, e eu me incluo nisso, nós fomos violentamente tentados, e eu digo que alguns de nós reprovamos nessa lição, a se levantar contra o governo. Aí que você está defendendo o governo? Não estou falando disso. É que a nossa responsabilidade para com o governo, eu digo o governo federal, o governo que foi eleito, não importa se foi correto, se foi errado, não importa. A nossa obrigação é uma com relação a tudo isso. E qual é? Qual é a nossa obrigação como igreja? Que nós já ouvimos aqui. Interceder. Intercessão. Igreja amada, quando nós falamos sobre o princípio de autoridade, quando nós falamos sobre o princípio de autoridade e submissão, nós não estamos falando a respeito de um dogma, nós não estamos falando acerca de uma lição, não estamos falando apenas acerca de um ensinamento, nós não estamos apenas expondo aquilo que a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos revela, é muito mais do que isso. Quando nós falamos acerca do princípio da autoridade e da submissão, nós estamos falando algo acerca de uma revelação que é íntima. Uma revelação íntima, algo que é intimista, algo que é peculiar, é particular, ela diz respeito à sua pessoa. Todos nós estamos ouvindo sobre o mesmo tema neste lugar, mas nem todos nós processaremos esta informação do mesmo modo. Por quê? Porque vai depender da nossa maturidade, vai depender de como nós temos nos relacionado com o Senhor, isso vai depender de como nós estamos firmados e como nós temos, qual é o tipo de intimidade que nós temos com esta palavra. Por quê? Porque esta palavra, é ela quem nos confrontará, é ela quem nos colocará contra a parede, para que de fato a gente entenda, compreenda, viva sobre autoridade e submissão. Falando sobre autoridade, aonde se inicia a autoridade de Deus? A autoridade, toda autoridade que existe no céu, debaixo do céu, em toda a terra, ela parte do trono de Deus. Amém? Toda autoridade que existe no céu, debaixo da terra, em todo lugar, autoridade eclesiástica, autoridade civil, todo e qualquer tipo de autoridade, ela parte do trono de Deus. É a partir do trono que se estabelece a autoridade sobre todo homem, sobre toda nação, sobre os governos. É a partir do trono de Deus que estão estabelecidas as leis, todas elas. E é no trono do Senhor, que permanece de geração em geração. É a partir do trono que este trono ele permanece de geração em geração, de eras em eras, sendo que deste lugar o reino do Senhor ele é eterno. Isso está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 19. Ele permanece, o trono do Senhor, que da onde surge, da onde parte a autoridade, ele está de geração em geração. Não é um princípio, não é algo que foi criado por mim e por você.
E se não foi criado por mim e por você, nós não temos o direito de negar a autoridade, de quebrar o princípio da autoridade. É a partir do trono que se constituem todas as autoridades. Todas as autoridades. Só tem uma coisa, gente. O trono é um lugar que seduz. E ele seduz principalmente aquele que não é digno dele. Todo mundo que exerce autoridade é como se ele tivesse o seu próprio trono. E o que acontece? Todos aqueles que estão sob uma autoridade, todos aqueles que têm um grupo, que têm uma comunidade, que têm um país, uma nação, um estado, uma cidade, que tem a sua igreja, ele foi colocado pelo Senhor. Ele está estabelecido em um trono. E o trono é um lugar de sedução. É um lugar que atrai pessoas. Só que todos aqueles que são atraídos para este trono não são dignos dele. Por que não são dignos? Porque não foi dada a ele o princípio de autoridade. Foi dada a ele submeter-se, obedecer. Então nós precisamos entender isso. De que modo? Aí nós vamos agora para uma outra leitura, que está lá no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 e 15. Isaías 12, 14, Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. De quem é o personagem que nós estamos falando aqui? Satanás, Lúcifer, o pai da mentira, o príncipe maior do orgulho, da insubmissão, da presunção. É dele que nós estamos falando. Nessa passagem do livro de Isaías, amados, no capítulo 14, do 12 ao 15, que nós acabamos de ler, o resumo desses versículos é o seguinte: Satanás, ele está o quê? Violando a autoridade de Deus. Nessas passagens aí, nesses versículos, Satanás, ele viola a autoridade de Deus. Ele está quebrando, violando, ele está abduzindo a autoridade que o Senhor deu a ele. O Senhor, ele fala: como você caiu do céu, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo mesmo: subirei aos céus, colocarei o meu trono acima das estrelas, e dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei ao mais alto céu e eu serei como Altíssimo. Miserável. O caminho dele foi outro. Ao invés disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Por quê? Porque violou a autoridade de Deus. Não se viola de modo nenhum a autoridade de Deus. Não se viola jamais, de modo algum, a autoridade que é constituída por Deus. Aí agora nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 28, do verso 13 ao 19. Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13 até o 19.
Existe uma similaridade nessa leitura, amém? Vamos lá. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo, turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você. Sobre o ouro mais puro foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Prestem atenção. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou, por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó guardião, ó querubim guardião, do seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou os seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu as cinzas no chão, à vista de todos os que observavam. Todos que conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um terrível fim, e não mais existirá. O fim de todo rebelde, o fim de todo presunçoso, o fim de todo aquele que quebra o princípio da autoridade e submissão é a não existência. É a não existência. Talvez exista, talvez você possa existir, talvez nós andemos como desobedientes e errantes entre homens, entre nós possamos ser vistos no meio da congregação, nas ruas, nos lugares, mas para aquele que foi dado todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, aquele ao qual a palavra diz que em nenhum homem há salvação, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Por esse nós não mais existiremos. Se estivermos em desobediência, se estivermos quebrando o princípio da autoridade e da submissão. Violar a autoridade é quando possivelmente, aqui dentro, meus irmãos, preste atenção nisso, isso é muito grave. Violar o princípio de autoridade é quando dentro da igreja, e isso também vale para o secular, a relação de pais e filhos, a relação esposa e marido, a relação marido e o Senhor, a relação aluno com o professor dentro da escola, a nossa relação com as autoridades constituídas. Quando nós violamos, possivelmente, muito provavelmente, nós estamos servindo ao diabo em princípio e servindo a Jesus em doutrina. O que isso quer dizer? Eu sou um exímio conhecedor da palavra, eu sei exatamente o que está contido aqui. Todos os 66 livros que estão contidos dentro desse compêndio aqui, eu domino, sei o que acontece, conheço toda a Bíblia, mas em princípio, na prática, no modus vivendi, eu estou com Satanás. Por quê? Porque eu quebro o princípio de autoridade. Eu sou insubmisso, eu não obedeço. Tomo para mim o quê? Olha, eu não permito com que ninguém pise no meu carro. Lá no batismo, quando eu fui batizado na praia ou em outra igreja, aqueles que foram batizados em outro ministério, a pessoa vai falar assim: olha, no batismo não morreu tudo, morreu uma parte de mim, mas teve uma parte que não se afogou naquele dia. Eu ainda sou duro na queda, se pisar no meu carro eu falo mesmo. Continua assim, continue desse jeito.
Irmãos, essa palavra é pesada, é doída. Só que agora não dá mais tempo de sair, vai ter que continuar. Meus irmãos, sabe o que Satanás ele não teme? Sabe o que ele não tem medo em nós? Nenhum, ele não tem medo de absolutamente nada, principalmente para aquele crente que gosta de falar. Tem muitas pessoas que falam, se pisar no meu calo eu não tenho papas na língua. Boa, ele gosta disso. Ele não tem medo das nossas palavras. Você sabe o que o diabo ele teme? A nossa submissão, a nossa capacidade de nos submetermos, de mesmo quando nós estamos errados e temos a razão, nós abrirmos mão dela, para que o Senhor, Ele nos honre, para que Ele nos coloque numa posição de excelência. Tiago capítulo 4, versículo 7 até o 10, vamos ver o que está escrito. Tiago 4, versos 7 a 10, em nome de Jesus. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, pecadores. Limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. É desse jeito. Mas nós estamos orando pelo avivamento da igreja, nós estamos orando para que a igreja seja avivada, para que a igreja estoure num rio de unção, para que o rio do Senhor ele venha inundar esse lugar. Isso só vai acontecer no dia que nós nos submetermos, quando nós baixarmos o mais profundo do poço e reconhecermos a nossa pequenez, quando nós reconhecermos a nossa insignificância. Sabe por quê? Porque o avivamento não é a tampa da panela subindo, o avivamento é o chão, é o buraco no chão se abrindo, para a gente cair dentro, e a gente reconhecer o quão pequeno nós somos, e a partir daí, aí sim, o Senhor ele vai e faz assim, ele te levanta, ele te ergue, ele te traz de lá de baixo, e te levanta. Sabe por quê? Porque você está sob a guarda da autoridade dele. Só que isso é um processo dolorido, e a palavra ela nos orienta. Isso já começou lá no Gênesis capítulo 2, verso 16 ao 17, Gênesis 2, verso 16 e 17, olha só o que diz aí. Mas o Senhor, Deus, Ele lhe ordenou: coma a vontade dos frutos. Adão, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você morrerá. Foi dada uma diretiva, uma normativa: não coma, não mexa nessa árvore, não mexa, pegue de todas as outras. A árvore ela foi colocada no meio do jardim, ela não foi colocada numa extremidade direita ou esquerda, num cantinho, não, ela estava no meio. Para quê? Para que ela ficasse bem à vista, e ele tivesse a oportunidade, todos os dias, enquanto ele andava com o Senhor na viração do dia, ou enquanto Adão estava caminhando pelo jardim, ele olhar para aquela árvore, e ele entender que de todas ele poderia comer, menos daquela. Por quê? Porque se ele comesse daquela, ele morreria. Mas a gente segue mais um capítulo à frente. Agora nós vamos para Gênesis 3, o capítulo seguinte, Gênesis 3. Olha o que acontece. Vamos lá. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Colocando dúvida. Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza você não vai morrer, não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos, e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu a comi. Pode seguir. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ai, ai, ai. Aí a mulherada fala assim: ah, Eva, quando eu chegar no céu, nós vamos ter uma conversa. A fila vai ser grande, hein? A fila vai ser grande. Mas é isso daí. Aqui ficou claro, bem claro, um exemplo de rebeldia. Primeiro, Eva sendo seduzida e enganada. E Adão, que caiu, que sucumbiu por conta do quê? Por conta da incredulidade, porque o Senhor havia dado a direção para ele lá no capítulo 2, conforme nós lemos. Só que Eva, seduzida pela conversa melosa da serpente, experimentou, porque ela foi dado o que a ela? Ela caiu na dúvida. Quem disse que se você comer daquele fruto você vai morrer? Foi o que a serpente fez. Pode comer, boba, não tem problema nenhum não. Se você comer, você vai ver igual a Deus. Você vai ter conhecimento, você vai ter consciência. Você vai ser livre. Você vai ser uma mulher empoderada. Olha só, hein? Você vai ser uma pessoa empoderada, dona de si. Você vai poder fazer com o seu corpo aquilo que você quiser. Eva viu que era boa aos olhos, bonita e gostosa. O que ela fez? Foi lá e comeu e serviu a Adão. A pergunta que fica é: onde Adão estava quando Eva é seduzida pela serpente? Muitos de nós homens, nós cobramos das nossas mulheres a obediência, a autoridade, a submissão. Isso é bíblico, isso é legítimo. Mas muitos de nós fugimos da nossa responsabilidade como marido e colocamos as nossas mulheres a responsabilidade, e simplesmente nós abandonamos, tal como Adão fez.
Porque no momento em que ele deveria estar com ela, ele não andou, ele não estava junto dela. Sacerdócio quebrado, um lar destruído. Isso é uma quebra de princípio, isso é uma quebra de autoridade. Atenção, homens, precisamos estar atentos sobre isso. Então houve aí nessa situação uma sedução e uma incredulidade. O Senhor ele pergunta a Adão: onde você está? Ah, nós estamos escondidos. Quem falou? Por que você está escondido? Ah, nós estamos nus. Quem falou que vocês estão nus? A consciência. A consciência, Senhor. A consciência que nós, infelizmente, adquirimos por conta da desobediência, nos fez enxergar, nos fez ver aquilo que não queríamos ver. É exatamente isso que acontece quando nós quebramos o princípio da autoridade e da submissão. Vemos coisas que não gostaríamos de ver. Nos deparamos com a nossa pior versão, com aquilo que de pior representa em nós. Mas em nome de Jesus Cristo nesta noite, toda incredulidade, toda falta de submissão, toda rebelião caia por terra em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor, a igreja que eu e você fazemos parte, que nós possamos viver um tempo de obediência, de retidão, de clamor diante do Senhor, para que nós possamos ver apenas e tão somente a glória de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Preste atenção. Eu e você, nós temos a natureza do pó e da glória de Deus. Por que do pó? Nós acabamos de ler aqui. A serpente, ela se alimenta do quê? Qual foi a maldição que o Senhor colocou a ela? Você vai se rastejar e comer do pó da terra. Quando eu e você falecemos, quando nós morremos, o que viramos é pó. Ou seja, o que ele se alimenta, o que o inferno se alimenta, o que o diabo se alimenta, nada mais é, nada menos do que o pó. E nós somos pó. Mas mesmo cada um de nós, ao ponto que somos pó, nós também temos o ruach. Porque a Bíblia fala que quando Adão foi criado, o Senhor ele sopra nas narinas de Adão, e ali vem o ruach, o poder do Senhor, a glória de Deus. Nós temos duas naturezas, o pó e a glória. O que você vai permitir que governe a sua vida, o pó ou a glória? Isso é muito sério, meus irmãos. Nós podemos permitir no mesmo dia, na mesma manhã, cada dia que você se levanta, que você se coloca de pé, cada dia que você põe-se de pé, toma o teu café e sai para o teu trabalho, ou você fica em casa, você tem uma opção, você tem uma escolha. Você pode permitir com que o pó te domine, ou você pode permitir com que a glória do Senhor, ela tome conta da tua vida e da tua casa. O que nós temos permitido? Qual é a permissão que temos dado para governar os nossos dias? O pó ou a glória? Nós temos essas duas naturezas, meus irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, a carne ainda continuará a gritar. A carne ela se tornará pó, mas aquilo que está dentro de você, o Espírito do Senhor, aquilo que torna você um cidadão, uma cidadã do céu, é isso que nós temos que permitir que governe os nossos dias. Enquanto o nosso coração está batendo, Senhor, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Está difícil, está cansativo, está pesado. Ah, Senhor, mas eu não desistirei, eu não olharei para o lado, não olharei para trás, porque o meu alvo é Cristo. Eu continuarei firme diante das dificuldades, porque eu sei que ainda que o choro dure uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã, ela irromperá a alva. E a glória do Senhor estará sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, e sobre a igreja do Senhor que foi estabelecida. Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É assim que é. Mas ainda assim nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque existe dentro da quebra do princípio da autoridade e submissão, ainda tem algo que é muito, muito perigoso, chamado presunção. Levítico capítulo 10, verso 1 e 2. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. E aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão,
pegaram cada um seu incensário, e pondo nele fogo e incenso, ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram diante do Senhor. Fogo estranho. Presunção. Presunção gera fogo estranho diante do Senhor. Você sabe o que significa presunção? Presunção é quando Deus não manda você fazer, e você vai e faz assim mesmo. Aí você bate no peito e fala assim: Deus não mandou fazer, mas é comigo, é comigo mesmo, eu vou fazer e pronto. Deus não falou nada, mas o meu Deus, o Deus que está em mim, que está aqui no meu coração, me mandou fazer, eu vou lá e faço. O Senhor não falou nada, Ele está quietinho, mas você vai lá e banca: não, eu vou fazer, estou com vontade. Sabe quando bate aquela rebeldia repentina, aqueles 5 minutos, aquele comichão, aí vai lá e faz por conta. Aí, acabamos de ler. Deus não mandou fazer nada. Presunção. Deus não mandou, mas eu fiz assim mesmo. Desobediência é quando Deus manda e você não faz. A presunção é quando Ele não manda e mesmo assim você vai e faz. Sabe, meu irmão, a rebeldia, ela produz lepra. Lembremos-nos do que aconteceu com Miriam, quando ela, junto com Arão, critica Moisés por conta dele ter se casado com uma mulher cuxita. O Senhor só fala contigo? É só você que é ousado? É só você quem pode chegar e ministrar e falar? Dentro da igreja muitas das vezes acontece isso. Olha lá, é só eles que falam, é só eles que são usados, é só eles que são mais crentes do que os outros. Por que não eu? O que acontece com Miriam? A Bíblia fala que o Senhor disse: porventura, quando se cospe no rosto do pai, não são 7 dias o total de dias que a pessoa tem que ficar isolada? Pois bem, durante 7 dias você vai ficar fora da tenda. A Bíblia fala que Miriam ficou branquinha, toda leprosa, fora do arraial. Tudo por conta do quê? Rebeldia. A rebeldia, ela interrompe o mover de Deus dentro da igreja. A rebeldia, ela quebra o agir, o mover do Senhor dentro da tua casa. Filhos, jovens, preste atenção, os seus pais são autoridades sobre a vida de vocês. São autoridades. Vocês precisam honrá-los como tal. Se esse princípio é quebrado, muitas das portas, muitas coisas que o Senhor pode e vai fazer, simplesmente não vai acontecer. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, meus amados. Que não haja no nosso meio o sentimento de presunção, de desobediência, de rebeldia, de motim. Por quê? Porque isso gera morte, isso gera peso, isso faz com que nós deixemos de existir. Ceder à rebeldia é a mesma coisa que você abrir a porta para que você se torne pó e seja devorado pela serpente. Mas obedeça, seja submisso e experimente o melhor da glória de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Agora existem bênçãos para quem obedece. Aí você vai falar assim: poxa, finalmente não tem nada de bom, é só pancada. Não, para aquele que obedece tem bênçãos, para aquele que se submete tem vitória, tem conquista. Vamos lá, Salmos 119, Salmo 119, versos 32 ao 35. Vamos lá. Olha o que acontece com quem obedece, com quem se submete. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando ampliares a minha compreensão.
Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu o seguirei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde tua lei e a ela obedeça, de todo o coração. Sabe o que o Senhor vai te dar? Porque você é um obediente, porque você é alguém que está debaixo da autoridade, da submissão. Ele vai te dar sabedoria e ampliará o teu entendimento, a tua capacidade de compreensão, de entender, a tua cognição, a tua capacidade de você discernir, porque só pode discernir aquele que não questiona. Todo questionamento, ele sempre vai afastar de você a capacidade de discernimento. Então, quando você obedece, o Senhor, Ele amplia a tua capacidade de compreensão, de entendimento. Amém? Vamos ver mais uma conquista para aquele que obedece. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 9. 5 ao 9. Filipenses 2, versos 5 ao 9. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Amém? O que nós recebemos? Usando o exemplo de Cristo, você recebe honra e você recebe um nome. Não existe coisa pior quando nós não somos reconhecidos. E a primeira menção de sermos reconhecidos é quando nós somos chamados pelo nome. Tem muitos que são chamados pelo nome por suas deficiências, mas todos nós seremos chamados pelo nome por aquilo que temos em nós, que é a essência de Cristo, o bom perfume, e por isso nós seremos honrados. Aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos teus pés, você será usado. Você, mulher, será vida na vida de outras mulheres. Homem, você será um exemplo para os lugares que você chegar. Por quê? Porque você obedece, e você então será honrado, e você terá um nome. Honra e um nome. Meu irmão, não existe nada pior do que não sermos honrados. Mas para aquele que obedece, a Bíblia fala, honra e você terá um nome. E para terminar, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, do verso 1 ao 10. Pode se colocar de pé, igreja, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor: perdão. As bênçãos resultantes da obediência. Igreja Batista Peniel de Vicente de Carvalho. Assim diz o Senhor: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Guarda aí no teu coração, na tua mente. Suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoadas, as crias do seu gado, seus rebanhos serão abençoados, os seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados, todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem, encherá os seus celeiros de cereais,
o Senhor seu Deus os abençoará na terra que ele lhes dá, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos. O Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e o temerão. Esta é a promessa do Senhor para nós, igreja. Esta é a promessa do Senhor. Isso daqui não é um conto de carochinha, isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma promessa para você, igreja, para você que obedece. Sabe como você vai ser visto de acordo com essa palavra? Você será visto como uma propriedade do Senhor. Aquele que o Senhor tem como propriedade, o diabo não pode tocar, porque ele não tem um documento. E o documento que o Senhor tem acerca de você e de cada um de nós é a marca da promessa, é o sangue de Cristo derramado sobre a vida de cada um de nós, porque somos obedientes à sua palavra, somos obedientes e tementes aos princípios do Senhor. Então tome para você essa palavra nessa noite, meu irmão, e não permita com que o diabo venha tirar de você, com que o diabo venha atrapalhar a tua caminhada. Não ceda à desobediência, não ceda, não quebre o princípio da autoridade, mas permaneça obediente, seja firme diante do Senhor, para que o Senhor te coloque sob posição de autoridade, para que o Senhor realmente, Ele faça prevalecer o nome que Ele te deu, e que você continue a ser honrado, a ser honrada, não importando as circunstâncias, mas tudo aquilo que o Senhor der para você, vai prosperar, não importa a quantidade, as portas serão abertas, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus.